Não importa se você já viajou várias vezes ou se está começando agora. A hora da imigração, aquela entrevistazinha que a gente faz quando chega num outro país, deixa muita gente de cabelo em pé e mão suando. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Aqui eu vou te contar quais são as principais perguntas que podem ser feitas pelos agentes para você já ir se preparando direitinho, e também vou te dar algumas dicas que podem facilitar esse momento que é tão desconfortável para vários viajantes. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Então, afinal de contas, quais são as perguntas que vão me fazer quando eu chegar na imigração? É muito complicado? O que eu preciso saber? O que pode dar errado? Não, não é complicado, você só precisa saber sobre você e sobre a viagem que você está fazendo. Então tenta não panicar, essa é a minha primeira dica. Eu sei que muita gente tem medo de falar alguma besteira, de ser deportado, ter que voltar para casa sem curtir as férias, mas de verdade, se você não estiver fazendo nada de errado, se estiver viajando a turismo ou mesmo a trabalho ou para estudar e você tiver todos os documentos que são exigidos para aquela viagem, as chances de você ter qualquer problema e precisar voltar para o Brasil são mínimas. Então dá uma relaxada e pensa que vai dar tudo certo. As perguntas que podem te fazer são geralmente bastante simples. Aqui em casa a gente só teve experiências muito rápidas e tranquilas em imigração, mesmo nas primeiras viagens, seja nos Estados Unidos ou nos países da Europa, que são, via de regra, os que geram mais receio nas pessoas. Eu e o Kaká, a gente sempre passa juntos. Se você viaja em família, vocês podem fazer essa entrevistinha na imigração juntos. Se você está viajando com amigos, colegas de trabalho, aí é cada um na sua vez. E eu acho que a gente nunca demorou mais que 5 minutos. A maior parte das pessoas que já conversou comigo sobre esse tema também nunca teve problema. Para começar, a primeira coisa que vão te pedir é o passaporte e o visto quando o visto for necessário. A gente geralmente já chega dando um oi, colocando o passaporte ali no balcãozinho do guichê e aí começa a conversa. Vocês são casados? De onde vocês estão vindo? Qual é o motivo da viagem? É uma viagem de férias, a trabalho? Esse é o destino final da viagem de vocês ou daqui vocês vão para outro lugar? Quais outros lugares são esses que vocês vão visitar? Quanto tempo vocês vão ficar? Onde vocês vão ficar hospedados? Esse foi o máximo de perguntas que já fizeram pra gente. Mas dependendo do agente e do seu perfil, ele pode aprofundar um pouquinho mais e te fazer outras perguntas para tirar qualquer dúvida. Você conhece alguém nesse destino? Tem um parente morando aqui? Quanto de dinheiro você está trazendo? Qual é a sua ocupação, o seu trabalho no Brasil? Por que você está viajando sozinha ou sozinho? Você vai encontrar alguém? Se você diz que está viajando de férias, a turismo, eles podem perguntar, por exemplo, alguma atração que você está planejando visitar. O lance durante a entrevista da imigração é barrar as pessoas que têm intenções ilegais, que estão, por exemplo, fingindo visitar uma cidade a turismo para imigrar ilegalmente. Então, quando existe qualquer desconfiança desse tipo, eles aprofundam um pouquinho mais mesmo para entender se você está realmente falando a verdade ou se está tentando inventar uma história quando, na verdade, o objetivo da viagem é outro. E aí vai a minha segunda dica: nunca minta para o agente da imigração. Pode ser uma mentira boba, mas se eles te pegarem mentindo, eles vão ter um motivo para acreditar que você pode estar mentindo também em outras coisas. E aí fica muito mais complicado. Eu sei que tem muita gente por aí que diz para mentir quando você conhece alguém que mora naquele lugar que você está visitando, ou para mentir quando você está viajando sozinha, dizendo que você não está sozinha, enfim. Porque assim você evitaria que talvez eles aprofundassem essa entrevista, que fizessem outras perguntas. Mas o meu conselho é que se você passar por isso, se você estiver nessas situações, você nunca minta. Eu acho que é melhor você responder 50 perguntas com sinceridade e ter a entrada liberada do que você responder só 5, se enrolar numa mentira, te pegarem mentindo e aí você vai ter que explicar que não é bem assim, que a mentira que você contou era uma coisa boba, que o resto era tudo verdade, enfim. A chance de não acreditarem mais em você e aí sim te mandarem de volta para casa é muito maior. Uma outra questão que vai facilitar bastante a sua passagem na imigração
é ter uma pastinha à mão com todos os documentos que comprovem tudo aquilo que você está dizendo. Então, nessa pastinha você vai levar o voucher da sua hospedagem ou uma carta convite, se você estiver viajando para ficar na casa de um parente, por exemplo, a sua passagem de retorno para o Brasil, a apólice do seguro viagem, nos países onde o seguro viagem é obrigatório, e também uma prova de que você consegue se manter financeiramente durante todo o período da viagem. Pode ser dinheiro em espécie, pode ser um documento que comprove o seu limite do seu cartão de crédito internacional e por aí vai. Se você tiver outros documentos, tipo voucher de aluguel de carro, aluguel de apartamento de temporada, enfim, qualquer coisa que você acredite que possa comprovar o propósito da sua viagem e a sua intenção de realmente voltar para o Brasil depois, você pode colocar isso também na pastinha, porque no final das contas não custa nada ter à mão e sempre pode ajudar. Então beleza, eu tenho todos os documentos, já sei as perguntas que costumam fazer, não tô fazendo nada de errado, não vou mentir, tá tudo certo para passar pela imigração. Só tem uma questão. Eu não falo inglês ou não falo o idioma desse país para onde eu vou viajar. E agora? Calma, não tem problema. Quando é o caso do viajante não conseguir se comunicar com a gente, geralmente eles chamam um intérprete para ajudar, mas eu também já vi outro viajante que estava na fila do lado parar para fazer uma tradução rápida e dar uma mãozinha nessa conversa. Então dá para resolver e isso não precisa ser um impeditivo para a sua viagem. Uma outra possibilidade é levar uma colinha. Agora que você já sabe quais são as perguntas que eles costumam fazer, você pode se preparar antecipadamente e ter essas informações que você pode precisar por escrito. A gente já viajou com amigos que não falavam nada de inglês, tipo zero mesmo, e eles tinham um papelzinho com a duração da viagem, com o nome dos hotéis que eles iam ficar, com todas as cidades que a gente ia passar, enfim. A forma certinha também de dizer que eles estavam viajando de férias e por aí vai. E deu super certo. Eles ficaram bem mais tranquilos e bem mais seguros na hora que a gente se separou e foi cada casal para um guichê diferente. Então é isso, eu espero ter te ajudado e ter minimizado um pouco dessa sua ansiedade com a imigração. Se você gostou desse vídeo, antes de ir embora, não esquece de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!